estiver procurando. Se lembrar dessa pessoa. E pode ser que essa pessoa seja você mesmo. Há coisas que ainda não foram libertas. No melhor sentido da palavra, libertação. Que é transformação. Realmente largar a mão disso que não vale mais. De que não cabe mais no propósito que Deus tem na sua vida e na minha. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Vou calar. Só para as coisas ruins. Para as coisas ruins eu vou ficar quietinha. Manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma mansão cujas águas nunca secarão. Jesus, nunca seca. Sei que Deus tem pra ti uma mansão cujas águas nunca secarão. Vamos lá. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus nosso Pai, abençoa a Tua palavra no nosso coração, para que ela não se perca nesse dia, nesse momento. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto muito bonito, muito interessante, bastante conhecido, né, por todos vocês, né, e que tem muita coisa extraordinária nesse texto aqui. Ele é curto, né, e pelo contexto onde ele está inserido, ele tem muitas coisas extraordinárias. Se você for perceber nos capítulos anteriores, você vai perceber que Jesus ele termina ali o seu sermão junto dos discípulos, né, e depois então de passar aquilo que ele pretendia, eles vão, e a gente pode dizer, participar de uma experiência, né, que tem a ver, né, com essa travessia aqui de Jesus junto dos seus discípulos. Essa história tem muitas coisas interessantes, né, porque ela começa a falar de circunstâncias. Você percebe que nós temos aqui um grupo de pescadores seguindo uma pessoa, Jesus, que acabou de passar para ele alguns princípios de vida e que pede então para que eles atravessem, né, o mar da Galileia. Não é um mar, é um grande rio, para outra margem. E eles vão lá para a região, né, você pode, no capítulo 5, de Gadara. E nessa passagem, então, nessa caminhada,
eles são pegos de surpresa por algo que eles já estavam acostumados a passar, ou seja, uma tempestade. São pescadores, são homens experientes que estão no barco, porque pescavam ali, né? Não foi o primeiro vendaval, não foi a primeira tempestade que eles experimentam. E o fato é que, mesmo com toda a experiência que eles têm, mesmo com toda a prática, mesmo com os barcos que não tinham nada a ver com os barcos dos nossos dias, né? Eram barcos ali, né, em comparação com os nossos, né, bem rústicos mesmo, para pescaria, enfim. E essas pessoas, então, eles estão ali numa circunstância da sua vida diferente daquelas todas que eles passavam, experimentaram. E circunstância difícil é uma coisa que a gente, embora passe, você mesmo que passe de novo por a mesma circunstância pela qual você já passou, ela é diferente, não é? Né? Você fica doente, né? É uma circunstância que chega na vida. Mas quando você passa por aquela circunstância, se você já passou, ela é diferente. E sempre é diferente. E é interessante porque em algumas circunstâncias da vida, a nossa experiência não serve para nada. Nada. Toda a experiência, né, que essas pessoas tinham não serviu para nada diante de uma nova circunstância de vida. Você vê, esses camaradas aqui, o texto vai dizendo, né, que eles vamos para o outro lado, eles deixam a multidão, vão para lá, pegam os barcos, e aí diz o texto, levantou-se um forte vendaval e as ondas se levantavam sobre o barco, de forma que esses iam se enchendo de água. Até aí tudo bem. E eles fazem o que eles sempre fizeram, pegam os baldes e vão tirando. Mesma coisa, pegam os baldes e vão tirando. Jesus está dormindo. E aí eles vão se surpreendendo, por quê? Porque à medida que eles vão tirando, eles vão percebendo que não vai adiantando nada. O vento está soprando, né, o barco está se movimentando, a água está enchendo o barco, mas chega uma hora que eles já estão com os braços cansados, eram homens rústicos também, com muita força de puxar rede, né, tinham essa experiência, mas eles se cansaram de fazer o mesmo movimento, tirando água de dentro do barco, né, porque era uma circunstância absolutamente diferente de todas aquelas que eles já haviam experimentado. E eles estão tirando, e eu vou imaginando que um começa, né, a pensar, puxa, o que está acontecendo? Né? Não estamos dando conta, uma coisa está diferente, hoje tem alguma coisa diferente. E eles vão tirando, né? E a gente tem a narrativa somente, que outros barcos acompanhavam, somente, né, do barco onde Jesus estava. Somente do barco onde Jesus estava. E aí eles vão perdendo, né, o domínio daquela situação, e eles vão se conscientizando que aquilo que está acontecendo é totalmente diferente das experiências anteriores, das circunstâncias anteriores pelas quais eles haviam passado. Eles estavam confiantes no início, certos de que aquela circunstância passaria como passaram as outras, mas essa circunstância de vida é muito diferente, e quando ela chega nas nossas vidas, a gente acaba se surpreendendo, porque a coisa não funcionou como das outras vezes funcionou. A nossa postura diante das outras vezes foi uma, mas essa agora requer uma postura diferente. E as circunstâncias, elas sempre são uma dificuldade na nossa vida. Por mais que você passe por um momento difícil, por exemplo, né, como eu precisei sepultar meu pai, e eu já estou acostumado a sepultar pessoas, né, porque esse é meu trabalho também como pastor, né, de ir lá no hospital, né, ver, ajudar, fazer uma coisa ou outra, carregar caixão, né, mas sepultar meu pai foi diferente de todas as outras. É uma circunstância difícil, muito difícil. Sepultar com a sogra, e olha que é a minha sogra, né? Eu amo a minha sogra. Se eu pudesse escolher, né, eu preferia
fosse meu sogro primeiro, depois minha sogra, mas Deus, né, foi uma ironia, né, deixou minha sogra, né, levou com ele, né, levou minha sogra e deixou meu sogro, né, que ficou morando um ano na minha casa, né, e graças a Deus casou, né. Mas mesmo assim, né, antigamente ele ia uma vez por semana em casa, né, uma circunstância para mim difícil, porque morar com ele um ano não foi fácil, não é porque ele é ruim, ele não fez nada, mas foi uma circunstância diferente. Eu sou o problema, eu sou enjoado, né? Enfim, foi difícil para mim, um ano difícil, e graças a Deus ele casou de novo, né? Com 180 anos casou de novo, né? Sou uma pessoa, né? E, enfim, a princípio ele queria uma menina mais nova, né? Arrumou, começaram namoraram, né? Eu fui lá no cartório, né? Para mim eu não queria nem saber quem estava casando, estava em casa, uma menina mais nova, né? Ó, não vai dar certo isso, não vai dar certo, arrumou, reformou a casa dela, né? Todo novo, depois alugou outro apartamentozinho para ele morar, imobiliou tudo, e aí a gente estava em casa, eu recebo notícia que ele desmanchou o namoro, né? Aí, né, foi um arraso para mim, porque mais um tempo. Depois, né, graças a Deus, ele casou com uma mulher próximo da idade dele, né? Está feliz da vida, né? Mas ele continua indo na minha casa agora. Cada vez morando mais perto, né? A terceira mudança que ele faz. Todo dia, né? Vai, todo dia. Né? Aí ele chega a gente tem uma câmera lá em casa, né? Ele chega na frente, então, né? Aperta a campainha, aí eu pego o telefone, quem é? Eu estou vendo, eu sei quem é. Quem? Desculpa, quem? Tito! Nuvem, olha ele, Tito! Circunstâncias. Né? Mas tem circunstâncias, né, que são difíceis. São difíceis. Divórcio de uma família, na igreja às vezes, a pessoa vem, nós tivemos agora recentemente na igreja, numa situação bastante complicada, na vida de uma mulher que já havia se separado, e agora está com segunda separação. Divórcio é difícil, não é fácil, é uma circunstância muito complicada. Droga, aqueles que têm os filhos que porventura são influenciados, né, com esse vício, passam por uma circunstância difícil, e tantas outras coisas, perda de um amor, uma doença, né, perda de emprego, e tantas outras coisas, e aí a gente vai percebendo que a gente não sabe lidar com determinadas circunstâncias na vida quando elas chegam, como esses discípulos. As circunstâncias que esses discípulos passaram foi totalmente diferente. E eles vão tirando água, e vão tirando água, e vão tirando água, até uma hora que eles se conscientizam que a gente vai morrer. Nós vamos morrer. E aí Jesus, né, estava dormindo com a cabeça no travesseiro, e eles ficam surpreendidos por isso. E tem vários textos na Bíblia, né, que apontam para essas circunstâncias, dizendo que apesar das circunstâncias, né, sejam novas e que elas sempre nos pegam de surpresa, o texto lá de Romanos 8, versículo 28, né, um chavão na nossa boca, nós conhecemos, tem quadros, e sabemos que todas as coisas contribuem para juntamente, ou seja, eu gosto dessa versão, né, juntamente, ou seja, junto com Jesus. Né? Outras versões assim, é porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui não, essa versão eu prefiro, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem de vocês nunca passou por uma circunstância difícil? Todos nós, acredito, todos nós. Então, as circunstâncias, né, a gente tem que entregar nas mãos de Deus, e é o que a gente percebe aqui. Agora, as circunstâncias, elas trazem junto delas sentimentos. Sentimentos. E sentimentos também é algo absolutamente difícil e que é como uma venda nos nossos olhos, né? Que te faz não enxergar absolutamente nada. Você olha para esse momento aqui, uma experiência que eles têm, homens, mestres do mar, né? Pegando peixe toda hora, todo dia, mas aquele dia em especial,
a circunstância chegou diferente, e aí bateu um sentimento neles de que eles iriam morrer. Olha o que eles chegam para Jesus. Quando eles fazem tudo o que podem para acabar com aquelas circunstâncias, achando que as suas experiências minimizariam, né, aquele momento, eles se conscientizam que eles vão morrer. E aí eles chegam para Jesus e o sentimento é: mestre, nós vamos morrer. Talvez seja a primeira vez que eles chegam a essa conclusão diante de uma circunstância pelas quais eles já haviam passado, porém totalmente diferente em relação ao sentimento que eles estavam nutrindo no coração naquele momento. E aí ele diz assim: o Senhor não se importa com isso? Ou seja, mestre, você não se importa que a gente vai morrer, não? Você está dormindo aí? Sentimentos. Quantos sentimentos nós já não exteriorizamos para Deus, né, que tem a ver, né, com esse Senhor? Eu sou filho teu, né? Eu dou dízimo, né? Eu faço tudo, né? Não tenho outros deuses, é só o Senhor. O Senhor não se importa não com a minha vida, me permitindo passar por essa circunstância de enfermidade? Porque o Senhor permite, né, que eu passe por essa circunstância, né, quando eu perdi, né, uma pessoa querida, quando eu perdi meu filho. A gente entra em parafuso quando as circunstâncias produzem um sentimento no nosso coração e na nossa mente que tem a ver diretamente com a pessoa de Deus. Mas eu sou seu filho, está faltando dinheiro para poder lidar com as coisas todas. O Senhor não se importa, não? Quantos de nós já não fizemos esse tipo de oração? Deus, o Senhor não se importa, o diabo está chegando e fazendo um arraso, e a gente vai nutrindo, né, esses sentimentos que é muito ruim e que são equivocados, porque Deus se importa sim. Deus se importa. Agora nós precisamos cuidar para que as circunstâncias que nós enfrentamos todos os dias, sejam elas quais forem, dentro de casa, fora de casa, dentro do trabalho, fora dele, num passeio, num momento de enfermidade, seja a circunstância que for, que te trouxe algo inesperado, normalmente essa circunstância ela produz um sentimento que é equivocado. Sim. E que traz, né? Por quê? Bom, tanta gente, porque eu? Tanta gente para ser demitido, porque é justo eu? Tanta gente, né, conseguindo emprego, eu sou o único que não. Por que demorando tanto? Por que sou eu que não entro, né, na faculdade? Por quê? Porque o Senhor não se importa. Quantos de nós não fazemos essa oração? O Senhor não se importa? Ou se não fazemos, nutrimos dentro de nós esse sentimento: o Senhor não se importa? Eu pequei, o Senhor está me castigando porque eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo, isso é castigo, né? Meu genro não está aqui, né? Mas ele nutriu um sentimento, né? Puxa, mas é porque eu cometi esse pecado, por isso que eu estou pagando essa questão do trabalho. É um excelente profissional na área de saúde, graças a Deus agora foi, né, recolocado ali, né? Enfim, mas ele estava com esse sentimento, né, porque ele tinha um excelente salário, e aí, por conta de política, na cidade pequena tem muito disso, né? Ele acabou, né, botar um camarada ali de confiança, né, sem observar a competência, né? Política é assim, não importa a competência, não importa a confiança. E aí, né, hoje foi recolocado de novo, né, trabalhando, mas aí ele achava o quê? Será que eu pequei? Será que eu fiz algo contra Deus para ele me castigar? Deus não castiga ninguém. Né, esse negócio de se não vier pelo amor, vem pela dor, isso não existe. Isso é uma besteira enorme que muitas igrejas dizem. Alguns cristãos falam: se não vier pelo amor, Deus não vai vir pela dor, não. Deus não age assim. Se não for por amor, não adianta vir pela dor, ou vir por qualquer outra circunstância. E aí a gente vai nutrindo, né, esse sentimento que é muito ruim para o dia a dia da nossa vida, muito ruim para a nossa fé na pessoa, né, do nosso Salvador Jesus Cristo. E a gente vai vendo, né, que muitos desses sentimentos acabam se tornando um obstáculo
para a fé. Olha, por exemplo, lá em Israel, né, quando eles estavam diante do Mar Vermelho, né, baita de um milagre, Deus, né, fez um milagre extraordinário. Ninguém tinha visto esses milagres todos, né, as 10 pragas do Egito são milagres. Não tinham visto, não tinham sequer ouvido alguma coisa, a não ser o nosso Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né, um Deus histórico, né? E aí então Deus se manifesta ali, e para poder confrontar Faraó, para poder convencer o povo de Israel, o que Deus fez? Fez milagres. Moisés vai lá e falou: olha, eu vim aqui arrancar vocês. Em nome de quem? De Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Tá. Você quer ver alguma coisa? Como que a gente vai sair daqui? Nós somos escravizados há 400 anos. Você vai tirar a gente como? Uma multidão, ou o exército aí. E aí então Moisés faz o quê? Milagres. Aquele povo viu milagres. Atravessa o Mar Vermelho, milagre. Agora, antes de atravessar o Mar Vermelho, o que acontece? Eles estão diante do Mar Vermelho e começam a dizer assim: puxa, Deus nos tirou do Egito, nos colocou aqui ficamos encurralados. Temos um mar aqui, né? Alguém poderia imaginar que fosse abrir o mar? O exército de Faraó lá atrás, aí o povo começa o quê? Reclamar, murmurar, porque era melhor ter morrido lá, pelo menos lá não tem sepultura, e porque ir nutrindo um sentimento. E aí a oração, né, de Moisés: Senhor, esse povo está berrando, né, lutando, né, o que eu faço? Aí a palavra de Deus para Moisés, para o povo, qual era? Aquietai-vos e vede o grande livramento que vocês vão fazer, né? E é interessante essas palavras nessa ordem: aquietem-se, observem, não temam, aquietem-se e vejam. Não temais. Temer aqui, né, não tenham, estavam com medo, né? Creiam em mim. Vocês estão temendo a circunstância errada. Esse sentimento no coração de vocês está trazendo algo equivocado. Não olhem para Faraó, não olhem para o exército. Não temam, né? Porque para você parar e ver, né, você tem que aquietar-se, não é? É como um carro. Você está dirigindo um carro, você quer olhar a paisagem, o que você vai fazer? Primeiro, né, você tem que parar. Mas para você parar, né, você tem o quê? Que temer. Aqui no caso do Egito: parem de ficar com medo de Faraó. Temam a mim, né? Tenham temor a mim. Creiam em mim. Então tira o foco de Faraó e botem em mim. Botem nele. Agora vocês parem. Parem, porque vocês vão ver coisas. Então na vida é assim: se você temer a circunstância, ela vai produzir sentimentos errados. Vocês não vão conseguir ficar parados para ver o que Deus vai fazer. Isso é uma lógica. Então, para você ver, você tem que parar. Mas para você parar, você precisa temer quem? Deus. É o que estava acontecendo aqui, né? Vocês estão olhando demais para as circunstâncias, né, que chegaram aí, né? Vocês estão temendo, né, a morte. Para, eu estou no barco. Eu me importo sim com vocês, porque eu estou no barco. Aliás, né, eu disse que vocês atravessariam. Eu disse para nós atravessarmos. As circunstâncias no meio do caminho, elas não vão impedi-los, desde que vocês parem, temam a mim, parem e observem. E aí Jesus, né, ele vai mostrando, né, que a gente precisa temer a pessoa de Deus, crer, independente de qualquer coisa, aquietar o nosso coração para poder ver as coisas acontecerem. E aí lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procede a saída da vida, né? Então guardar o coração em Deus. E aí a gente vai percebendo que a nossa esperança, ela não está fundamentada em sentimentos, mas na promessa divina. Amém. Você pode não sentir nada. Sentimentos são enganosos. Você tem que crer. Amém.
Sentimentos são enganosos. Você acha que está com frio, né? E está calor. Você acha que está calor e às vezes está frio. Você sente coisas, né? Você sente impressões que são equivocadas, que não tem nada a ver. Quantas coisas você já não sentiu e que não tinha nada a ver com aquilo que você estava sentindo? Um monte de vezes. Então você vai observando nessa circunstância aqui, que Jesus está atravessando, né, o mar, que ele está ensinando para os seus discípulos aquilo que ele tinha acabado de dizer no capítulo anterior, quando ele está falando, olha, né, o Sermão do Monte, quando ele está passando, instruindo, falou, agora vamos para a prática, vamos atravessar o mar. Vai lá, eu vou dormir e vocês vão atravessar. Aí bate a circunstância diferente. Essa circunstância produz um sentimento equivocado. O Senhor não se importa com gente, comigo? Deus só não se importa comigo? Deus, por que eu estou passando isso? Deus, por que eu estou passando aquilo? E a gente tem que crer na pessoa de Deus, né? Crer, independente das circunstâncias, independente dos sentimentos. E terceiro e último, o que esse texto mostra também é uma baita de uma oposição que está acontecendo aqui. Uma baita de uma oposição. Observe a leitura, o texto bíblico, né? Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, tranquilo, barco balançando também, dormindo. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? O outro, por gentileza. E ele, despertando, repreendeu. Essa palavra é importante. Se você pegar essa palavra, que está aqui, repreendeu, e você vir para o capítulo 5, que é a sequência, porque o barco chegou onde Jesus disse que chegaria, você vai ver assim, o texto começando assim, eles atravessaram o mar, ou seja, a circunstância passou, os sentimentos estavam errados, e Jesus falou, né? Vocês não têm fé? Né? Olha lá. Por que sois tão tímidos? Estão com medo? Eu estou junto de vocês nessas circunstâncias e vocês, mesmo apesar da minha presença, permitiram sentir algo que não tem nada a ver com o que vocês estão achando? Vocês acham mesmo que eu não me importo se vocês vão morrer ou não? Eu estou junto de vocês. Eu disse que nós atravessaríamos e nós vamos atravessar. Aí ele, né? Por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Até esse momento vocês não têm fé? E aí o texto diz, e repreendeu. Olha só, versículo 1 do capítulo 5, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Né? Ou seja, os demônios sabiam quem era Jesus. E Jesus, né, lá para os discípulos, né? Vocês me conhecem, né? Vocês sabem quem eu sou? Os discípulos. Não sabem. Vocês ainda não têm fé, né, em mim? Olha só. Aí a palavra de Jesus para aquele endemoniado, rogo-te por Deus que não me atormentes, perdão, ele ainda, pois Jesus lhe tinha dito, sai deste homem, que espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de povos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os corpos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se
precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Manada de porcos. O que esse texto traz na memória de vocês? Aonde outro exército morreu afogado? Faraó. Aqui, legião. Os porcos morreram no mar. Israel viu o exército morrer no mar. Veja que o que está acontecendo aqui na sequência traz na memória dos discípulos aquilo que eles já conheciam porque eram judeus, que é a história de libertação do seu povo, que aconteceu na vida deles e que ainda acontece nos nossos dias. Essa palavra que Jesus usou aqui no capítulo 5, repreendeu, é exatamente a mesma palavra que ele usou aqui, né, quando no versículo 39, e se levantou, repreendeu o vento. Olha a descrição. A ideia aqui é que ele se levantou, né, saiu ali da onde ele estava, dormindo, foi até, né, o barco junto dos discípulos na parte de cima, não sei, né? E diz o texto que, numa outra vez, ele olhou para o vento. Ele olhou para o vento, é como se eu estivesse na frente daquele ventilador ali, né? E essa cabeleira toda, né, que eu tenho, né? Ele tem mais do que eu, né? Os nossos cabelos viriam para trás, né? Então ele repreendeu o vento que estava na cara dele. É a mesma palavra. Repreendeu o vento e o mar. O poder, né, de Jesus, que repreendeu, da mesma forma como repreendeu o vento e o mar, repreendeu os demônios que estavam possuindo aquele homem. E que nos remete ao fato de que lá atrás, no Egito, Deus também repreendeu o mar. E aquelas pessoas todas, né, que sem fé tentaram atravessar, morreram. Você vai vendo que, né, a Bíblia ela tem muitas coisas interessantes. Por quê? Porque Jesus está falando o seguinte: olha, o que eu estou fazendo aqui com o mar? Porque a pergunta é: quem é este? Quem é? Né? Quem é esse camarada que está aqui com a gente, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Ele é aquele. Ele é aquele lá atrás. Faraó. Ele é aquele, é Deus. Deus encarnado, Deus verbo, Deus que se fez carne na pessoa de Jesus. É a mesma pessoa, com o mesmo poder de fazer as coisas que fez no Antigo Testamento ali, ele fazendo aqui e agora. Por isso, eu e você, para concluir, precisamos crer na pessoa de Jesus, que na pessoa do Espírito Santo mora dentro de cada um de nós. Amém. Dentro de cada um de nós. Deus de Israel, lá atrás, a pessoa de Jesus, né, histórico, né, que participou aqui, ele habita em você através da pessoa do Espírito Santo. Amém. Por isso ele diz para os discípulos: eu estarei com vocês sempre. Sempre. Então, né, a grande pergunta é: quais são as circunstâncias ou as oposições, né, que chegam na sua vida e que tem gerado algum tipo de sentimento? Quais são? Será que não está tendo um exagero na nossa vida quando nós estamos já diante de umas circunstâncias que nós estamos, né, acostumados, e às vezes ela se apresenta diferente e aí ele fala: agora não tem jeito, né, essa vai me arrebentar, essa chegou para me destruir, sabendo que Jesus, ele se importa com a gente, e a gente fica nutrindo, né? Pô, mas por que eu? Por que minha família? Tanta gente, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quantas perguntas? Por quê? É porque eu sou pecador? É porque eu pequei? É porque eu errei? Não. Deus continua sendo exatamente o mesmo lá de trás, né, em Jesus e em você, que está em você. A mesma pessoa. Então, não cabe perguntar, né? Senhor, o senhor não se importa que eu vou morrer, não? A gente faz isso, né? O senhor não se importa? Eu sou pastor, né, numa igreja,
e também sou empresário. Antes de ser, hoje, graças a Deus, né, Deus tem me abençoado, né? Mas antes de chegar nesse momento, eu falei 2 vezes. 2 vezes, falei mesmo, né? E lá na primeira falência, né? Pelo amor de Deus, aquele rolo todo, meu Deus, né? Vai acontecer comigo. E aí Deus levanta um amigo meu, um camarada, que chega com a revista Isso É na mão, né? Aí ele abriu ali, né, uma reportagem do mercado offshore, não sei quantos já ouviram falar, né? Onshore e offshore, lá no Rio, ligado à Petrobras, enfim. E aí, vou para lá, vamos lá. Eu fui, né, para lá, numa situação que não tinha trabalho, uma cidade que não tinha, né, o salário que minha esposa ganhava aqui, né, trabalhando no Colégio Batista em Perdizes, né, era menos da metade que ela em Casimiro, né, sendo pedagoga ali, fazendo, trabalhando, e eu desempregado. Essa parte do que ela ganhava aqui em meio período. Aí eu fui ali e tal, aí me arrumaram, né? Tinha uma fábrica de leite ali, aí eu fui lá na fábrica de leite, né? Entrei no... De terno, social, e tal. Aí o cara me contratou, falou, olha, se fosse você, eu não viria para essa roupa, não. Eu falei, onde eu vou trabalhar, né? Eu fico pensando, né? Mas é um trabalho, né? Aí fui trabalhar no carregamento lá na empresa, né? Aí aquele carregamento eu entrava 3 horas da tarde para sair às 10 da noite, e a maioria das vezes, para entrar às 3 horas e sair às 10, eu entrava às 3 e saía às 10 da manhã do outro dia, né? E vamos ter que voltar. Aí fomos descobrindo roubo, o pai roubando o filho, era uma fábrica onde o pai e o filho eram proprietários, tinham muitas outras, né? E vazavam leite e tal, roubando e tal, olhando aquela circunstância, trabalhando num lugar horroroso, muito cheio de os caminhoneiros com muita roubo de carga, e olhando aquilo e falavam, estão roubando carga, e o dono, não, deixa isso, fica tranquilo, né? libera ele. Enfim, aí eu cheguei um dia cansado daquilo, peguei meu currículo, falei, olha, meu currículo é esse aqui, né? Eu tenho uma experiência na área de vendas e compra, se você quiser está aqui, se você não quiser, eu vou para outro lugar. E aí, né, descobriram que o comprador da empresa estava roubando, sempre roubou no lugar. Aí ele pegou e passou uma experiência por entrar num almoxarifado, né, que devia estar ali há mais de 5 anos, nunca tinha sido limpo. Um monte de peças que eu não sabia o que era, falou, você limpa tudo isso daí, né? E eu falei, vou fazer esse trabalho de faxineiro, né? Vou limpar isso. Aí eu falei, vou fazer do jeito que eu tenho que fazer, e acabou. Aí limpei, joguei fora um monte de coisa, botei coisas, inventei, né, algo ali, e ficou bonito pra caramba, limpinho, tudo identificado, as peças que prestavam, e aí ele olhou e falou, não, eu vou botar você na área de compras, aí eu me tornei ali, né, comprador da empresa, né? E aí depois de comprador da empresa, me passaram para outra função, né, de gerência ali da fábrica, e a coisa foi acontecendo. Aí daqui a pouco eu perdi o emprego de novo, porque a fábrica precisou mudar para a gente fora, e eu não queria ir, falei, pô, sair de São Paulo, vou para cá para deixar minha família, e aí saí, né? E aí de novo desempregado. Aí um amigo meu me chamou para trabalhar com ele, né, numa lojinha que eu detesto, né, detesto loja, não, né, gostaria de ter, mas sem ficar nela, detesto, né, horrível. Fui exatamente ali, né, e aí então o camarada propôs um negócio para mim, né, de comissão, né, falou, você vende, né, você ganha tanto, né, a loja é minha e tal, mas, né, e fui, enfrentei, mas não vendia nada, móveis de escritório, não vendia absolutamente nada, aquela coisa que me deram. Aí um dia eu fechei as portas, falei, vou para outra cidade. Peguei uma pasta na mão, fui para Macaé, né, que era o polo, né, desse mercado offshore. E lá eu fui entrando em empresas multinacionais, apresentando produto, e quando estava dentro dessas empresas, estava observando, né, que eles estavam pedindo coisas que o camarada lá, né, tinha na loja, cafeteira, né, tinha ali televisão, e eu falei, eu preciso de uma televisão. Aí eu falei, eu tenho a televisão, né, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, e foi quando então, né, eu falei, eu tenho um e-mail meu, era particular, agora. Aí começou a mandar cotação para fazer, esse negócio deu um boom, né, dando suporte e tal, e enfim, a coisa cresceu, né, o camarada enriqueceu, né, o patrão ali, né, com esse trabalho, abriu outras lojas, enfim, aí chegou um dia, né, que eu fui confrontado com o meu ministério, né, e esse trabalho, e eu peguei e falei, não,
eu chego, começo, não quero mais, deixei, né? Perdi parte do meu salário, porque eu abri mão e fui para o ministério. E aí eu coloquei meu filho numa multinacional, eu tinha conhecimento ali de algumas pessoas, né? Falei, olha, meu filho está precisando de jovem aprendiz. Eu fui lá botar o currículo do meu filho e ele entrou como estagiário, né? Nem jovem aprendiz, estagiário. E aí foi embora, foi caminhando e tal. Aí um dia no Ministério Pastoral, meu filho já há alguns anos nessa empresa, trabalhando pra caramba, entrou a recessão, né, no mercado offshore, né, de óleo e gás. Trazendo muita dificuldade para muitas empresas, né? Essas coisas que vocês ouviram aí, né? De Petrobras, Odebrecht, né? E aí, meu filho foi subindo, porque os cabeças dentro da empresa foram mandando embora, porque a empresa é, né, uma multinacional, e foram promovendo as pessoas que estavam lá embaixo com o salário que elas tinham, sem mexer no salário. E ele foi subindo de função, mas com o mesmo salário. Aí um dia meu filho falou, pai, ele era casado, já era casado, né? Pai, você não abre empresa, você ganha tanto dinheiro com o seu patrão lá e tal. Eu falei, eu não quero abrir mais, não vou abrir empresa, não quero. Aí o pai abre, aí eu pensei neles, né? Poxa. Aí eu falei, não, vou abrir empresa, vou abrir. Aí, mas a condição é essa, falando para Deus, demoramos um ano, né? A condição é essa. Eu quero começar na minha casa, não quero ter funcionário, tudo na base do computador, né? Fazer tudo E aí fui lá com um contador, amigo meu, lá e abriu rapidinho, inscrição estadual. Uma coisa difícil era o alvará de conseguir numa cidade pequena, saiu na mesma semana. Aí a coisa estava ali. Aí eu liguei para um camarada, né, porque eu tinha o telefone dele, falou, fulano, olha só, eu voltei para o mercado offshore. Voltou? Estou te mandando uma cotação aí. Aí começou. A coisa, graças a Deus, cresceu, né, e proporcionou, né, hoje meu filho, eu tirei, ele saiu da empresa militar, ele trabalha junto comigo, né, minha esposa também ajuda, minha filha ajuda também, embora ela segue na área dela, e aqueles sentimentos todos, né, que eu nutri, né, fruto das falências todas, né, achando que eu tinha pecado, achando que eu tinha feito coisas erradas, e eu fiz muita coisa errada, fiz mesmo, né, e não podia, mas fiz na inexperiência, enfim, fui fazendo coisas erradas, sem saber que estava errado. Não estou falando desonestas não, né? Erradas, né? Que eu não sabia, eu não tinha experiência nenhuma, e Deus foi me proporcionando, né? A partir da primeira falência, a segunda falência, foi me proporcionando experiência, sabedoria, né? Não acreditar nas pessoas, né? Enfim, um monte de outras coisas, né? E deu certo. E hoje a gente está aí crescendo, graças a Deus, meu filho trabalhando comigo, minha esposa ajudando, minha filha também ajudando, né? E numa circunstância que eu jamais imaginaria que estaria experimentando hoje. E sendo pastor de uma igreja, né, abençoada, com um formato totalmente diferente, né, daquilo que, né, da onde eu vim, né, plantando uma ideia que está funcionando, eu louvo a Deus por isso. Então, a minha palavra para vocês é: quais são as oposições que vocês estão enfrentando, as circunstâncias e que está gerando sentimentos ruins no coração? Cuidado, porque sentimentos sempre são enganosos. Sempre são enganosos. Então, cuidado. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para mudar você. Amém. Eu creio que Ele não mudou as minhas circunstâncias, mas me mudou. Ele não mudou as circunstâncias dos discípulos, mas mudou os discípulos. Porque, quem é esse, né? Que até o ventre magro lhes obedece. Que homem é esse? Não importa o tamanho da sua fé. O que importa é quem está com você no seu Amém. Isso é. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que essa palavra possa fazer de algum jeito, né, melhorias na mente, no coração, fortalecendo a fé de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.